Olá, vamos falar sobre o fundo da Vinci VIGT que investe na geração de energia, base, relatório de novembro. Vamos ver quais são as novidades, desse relatório aí. Esse é o canal Estudos em FIIs, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Então, vamos começar aqui pela parte dos indicadores, uma leitura geral do relatório, especialmente em nível de desconto, né? O fundo segue negociando com um nível de desconto bem interessante. Atualmente, esse nível de desconto aqui está em 11%, ou seja, cota patrimonial dele, 83,29, cota a mercado, 74,21. Esse aqui foi o fechamento do mês. Dividend yield anualizado desse fundo 2023, muito próximo a 13%. Beleza? Vamos aos fatos relevantes aqui, comentário do gestor, vamos ver o que teve de mudanças aqui. Bom, então, em especial aqui, até a presente data desse relatório, o fundo estava negociando com uma tira implícita de IPCA mais 10,2 e ele estava próximo aí aos pagamentos do final do ano. Nesse relatório ainda não constava, a última distribuição do ano. Eu já atualizei aqui para gente quanto que foi, já saiu a divulgação. Mas a presente data ele já tinha feito 3 distribuições, faltava a quarta, agora já saiu a quarta, né? Bom, afinal de tudo, com a quarta distribuição, esse fundo, a gente vai ver, ele fechou aí próximo a 13% de dividend yield distribuído nesse ano. Vamos ver o valor no próximo slide aqui. E o comentário mais relevante, esse comentário se repete bastante também dos últimos relatórios, que eles reforçam que as investidas performaram dentro das projeções, ou seja, dentro do guidance previsto no IPO, basicamente, mantendo o resultado operacional e financeiro também, e reafirmando todas as estimativas divulgadas até a presente data. Então, ele quer dizer que está tudo em linha com o plano aqui, que não tem nenhuma mudança relativa a isso. Sobre os principais indicadores operacionais, é um resumão geral aqui, transmissora sem nenhum problema, rodando com 100% de disponibilidade o ano todo. As eólicas, basicamente aqui mangue seco, uma piora de 4% em comparado ao mês anterior, aqui ele sempre compara com o mês anterior, E as PCHs, a parte da Espra lá, gerando 45% a menos em relação ao mês anterior também. A gente vai ver isso no gráfico, fica melhor. Então ele reforça aqui que os ativos basicamente estão rodando dentro do planejado dele, Essas reduções aqui seriam reduções cíclicas, mas estaria dentro do planejado. A gente vai ver no gráfico aqui com maiores detalhes. Agora vamos à parte de rentabilidade, que é mais interessante para a gente aqui. Então, calendário de pagamentos aqui, conforme eu falei para vocês, nesse relatório aqui, o fundo já tinha pago essas 3 parcelas aqui, 2,38, 2,38, 2,40, Faltava uma parcela para ele completar o guidance do ano. Eu já atualizei aqui com o valor, que ele pagou para nós dessa parcela aqui, que foi também de 2,40. Então, no somatório, se a gente faz a soma aqui, a gente tem basicamente um fechamento de ano com R$ 9,56, que vai apresentar esse dividend yield praticamente de 13%, bem em linha com o previsto, mas próximo à banda inferior, A gente percebe isso aí, que ele se concentrou aqui e pagou próximo à banda inferior. No ano passado também já tinha feito isso, Ano passado a banda inferior era 9, ele pagou 9,10. Esse ano, banda inferior 9,50, ele pagou 9,56, Então ele vem performando aí muito próximo a essa banda inferior, Vamos acompanhar para ver com relação ao guidance 2024, como é que vai ser agora, mas basicamente o que a gente tem até o presente data nesse relatório aqui é isso. Não saiu o relatório trimestral ainda do terceiro TRI, tá? Estamos aguardando aqui para fazer gravação do trimestral. Trimestral mais completo, que ele tem mais informação financeira, basicamente. Esse aqui é mais um resumo bastante operacional, no relatório mensal. Então aqui ele fala sobre o número de cotistas, Esse fundo ele tem uma liquidez bem interessante, Então veja, o volume diário médio negociado dele aqui, 700 mil. Ele tem um giro das cotas de 2,2%, tem 8.104 cotistas, O valor de mercado dele, 643 milhões de valor de mercado. Aqui um gráfico, do volume negociado e do valor de mercado dele, a partir de junho, negociando com um nível de desconto maior. Aqui a gente tem a questão da tira implícita e o spread sobre a NTNB equivalente.
Então, a tira implícita desse projeto, relembrando que TIR implícita é diferente de dividend yield, né? O fundo quer dizer que quem fizer o carrego desse projeto aqui até o final do período, né? Até o final do período de reserva aqui do fundo, ou seja, quem carregar durante esses anos todos até o final das concessões aí, vai conseguir ter um retorno de IPCA mais 10,02%, né? Então, um retorno bastante interessante. Dividend yield, como a gente viu hoje, está da ordem de 13%, que é um pouquinho diferente desse IPCA mais 10,2%, né? Mas em algum momento, tire dividend yield, eles se encontram, né? Isso normalmente acontece mais para o ciclo do meio para o final dos empreendimentos. Isso representaria um spread de 4,5% sobre a NTNB equivalente, que é a NTNB de 2030, né? Então aqui nesse gráfico, basicamente, dá para a gente ver com proventos e sem proventos, né, como é que o fundo vem se comportando com relação à NTNB, né, sem proventos seria a barra azul, aqui a gente tem o VGT mais proventos, que é essa barra pontilhada vermelha, né, a gente percebe ele bastante próximo da NTNB. Com relação ao desconto, nível de desconto, veja que interessante, né? O fundo está hoje aí com desconto bastante importante em relação à cota patrimonial, né? E lembrando que aí tem essas cotas patrimoniais, ela tem normalmente a questão das remarcações, né? Então vamos aguardar notícias também sobre a próxima remarcação trimestral para a gente ver como é que vai acontecer com essa cota patrimonial aí, se ela vai subir ou se vai se manter no patamar aonde está. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as operações do fundo, né? Antes de falar das operações, passar rapidamente um histórico desse fundo, né? Para quem não acompanhou o vídeo anterior aqui, passar de forma bem rápida, né? O que constitui esse fundo aqui. Então, esse fundo, majoritariamente, ele é constituído por transmissões. Então, perceba, ele tem aqui, na verdade, 63% transmissão, 37% geração, né? Aí dentro dessas transmissões aqui tem a Leste e a Tepai, são as duas maiores aqui. Questão de EBITDA no relatório do segundo trimestre, a gente percebe uma crescente nesse fundo aqui. Ele cresceu em torno de 30% de EBITDA, resultado EBITDA mesmo, em relação ao mesmo período de 2022. Então, vamos ver como é que ficou o terceiro trimestre com relação a isso, né? Mas a gente percebe o fundo numa crescente, porque o fundo, na verdade, ele tem bons ativos de transmissão, com margem EBITDA muito elevada. Desde que ele fez o IPO lá, ele comprou 50% da Leste, ele comprou integralmente a Arco Verde, comprou a transmissora Tepai, aqui, essas três. E aí, depois disso, em 2020, ele fez um follow-on, captou mais dinheiro aqui, ele comprou as eólicas de Mangue Seco, né? São 3 eólicas lá, ele comprou a transmissora Vineyards, aqui em Rio Grande do Sul, né? E aí ele seguiu comprando 100% da Leste, né? Que ele havia comprado 50% no início, comprou 100%. Então, um fundo bastante concentrado em transmissão, que são ativos muito previsíveis, né? Bastante seguros, né? Então, isso que é interessante da gente ver nesses FIPEs, né? Você imagina, a gente tem um nível de pagamento, dividend yield de 13%, que é equivalente a, na verdade, se você comparar com o CRI, com o mercado, né? Seria um fundo, talvez um high grade, né? Um fundo de CRI high grade, talvez até um middle, né? Em algumas situações, né? Mas a gente está falando de um risco totalmente diferente, né? Porque são ativos de transmissão, com a maioria deles com receita totalmente previsível de longo prazo aqui, né? Então, com isso você assegura que todas as dívidas que o fundo tem, né, para rodar aqui a parte operacional dele, né, para fazer as operações, você tem uma grande previsibilidade de cash flow aqui e você assegura que você vai conseguir fazer os pagamentos, né, relativo a essa previsibilidade nos recebimentos. E a gente vê o EBITDA aumentando em função justamente do fundo estar performando bem os ativos. Então, isso é uma boa notícia aí para os cotistas. Vamos acompanhar como é que vai ficar o terceiro trimestre, né? Aqui de forma mais visual também, né? Como é que o fundo investe. Então, ele investe na V2I Energia, que é a SPE, e a SPE realmente é a que, que faz um investimento direto nos empreendimentos aqui. Então, nós cotistas aqui estamos investidos na V2I Energia, né? Poderia ser outra, tem várias empresas que fazem esse processo aí de transmissão. No caso da Vinci, ela tem essa investida aqui, que é a V2I Energia. Quem tiver curiosidade, entra lá no site, tem descrições bastante atualizadas também
inclusive sobre a parte financeira individual de cada ativo, né? Mas essas informações financeiras também constam sempre com mais detalhe no reporte trimestral, né? Como não saiu o relatório do terceiro trimestre, o que a gente tem até o presente momento é esse relatório de performance aqui, mensal, onde ele fala da performance dos ativos, né? E ele descreve basicamente um descritivo geral. Então, a performance, como eu falei, das distribuidoras, das transmissoras, desculpa, ela foi bastante boa, né? Foi 100%. Perceba que um nível de disponibilidade muito alto, né? Em todos os ativos. Então, a gente ficando aí em 99,9%, 100%, é um nível realmente excelente, né, em termos de distribuição. Então, você consegue assegurar que toda a RAP que você tem, você vai receber ela, né, porque você não teve basicamente nenhuma perda, né. Com relação à geração hídrica, que é a Monte Pascoal lá, aqui que teve a geração menor, né, pessoal, que a gente viu lá que o fundo falou que teve uma queda mais relevante, os 45% no mês de novembro. Isso aqui realmente ficou abaixo, né? Quando a gente olha o mesmo período do ano passado, a gente vê que gerou mais, né? Então, não tem maiores detalhes sobre isso, né? Mas a gente percebe que a gente está num nível, um patamar mais baixo aqui basicamente, de geração em relação à média histórica dos últimos 3 anos, em relação à meta também. Então, desde agosto, a gente está num patamar menor aqui. Vamos acompanhar isso aí, vamos ver se na live, né, trimestral, vão nos descrever realmente se isso é um ciclo, quando que isso vai acabar, né? Como que está o andamento em relação à demanda, porque isso depende basicamente do recurso hídrico, né? Então, se o recurso hídrico está sazonalmente menor do que a média histórica, né? Isso depende de previsão de chuvas, enfim, um monte de variáveis, né? A gente precisa ver se o fundo tem uma noção de quando que isso deve melhorar, beleza? Mas a princípio o fundo relata que isso não afetou o financeiro até o presente momento, né? Relembrando também que essa geração hídrica aqui, ela na composição geral do fundo, ela é minorada, né? Ela tem uma participação pequena. Sobre as eólicas aqui, são as 3 eólicas, a gente percebe a linha pontilhada, que são a média histórica, né, de vento aqui na região, em metros por segundo, o histórico dele, e o nível de vento você vê na faixa de 8 metros por segundo, vem nesse segundo semestre aqui, velocidade do vento. E aqui a gente tem o nível de geração, né, bem interessante, né, no segundo semestre, que costuma ser mais alto do que no primeiro. Então a gente tem uma geração assim bastante em linha, principalmente com a meta, né, e um pouco abaixo da média histórica dos últimos 3 anos, né, mas nada também de pontos de preocupação. A gente percebe que está dentro desse ciclo aqui, né, principalmente, basicamente, atingindo a meta, tá? Para fechar o vídeo aqui, algumas informações gerais que o fundo nos coloca, né, sobre os ativos, né, são ativos aí que têm a autorização, por exemplo, as transmissões até 2047, né, tem energia vendida também por um longo prazo aqui. Aqui tem os valores da RAP, basicamente. A RAP é sempre reajustada por IPCA anualmente, né? E o nível de dívida de cada uma dos investimentos aqui dele, né? É relativo também à duração. Por exemplo, os ativos que são mais antigos, né? TEPAI já está com nível de endividamento bem menor, né? Já está quase que 100% performado aqui a TEPAI, né? Então vamos acompanhando isso, né? À medida que o ativo fica performado também, ele tende a entregar uma receita líquida maior para o fundo, uma contribuição maior, e aumentar a TIR para o cotista. Geração eólica, mesma coisa, né? Fim de autorização até 2045. Aqui a gente tem todos os detalhes, né? Da operação dela. E a geração hídrica, fim da PPA em abril de 2028, né? Autorização até 2033. Então, galera, relatório mensal, né? Aqui é jogo rápido. Aqui não tem tanta informação quanto o trimestral. Fico por aqui nesse vídeo. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.